Fala comigo, torcedor do único clube brasileiro até agora que venceu na Libertadores 2023, hein? Fluminense Futebol Clube estreou com vitória fora de casa e é líder do seu grupo, dito grupo da morte por alguns, né? Mas é que eu falo sempre, grupo da morte só se for para eles, porque pra gente começamos com o pé direito, literalmente o pé direito. Marcelo que o diga, depois daquele passe padrão Globetrotters, né? A gente vai falar sobre o Marcelo aqui. Eu vou fazer algumas análises de alguns jogadores individualmente. Vou conversar com vocês com a cabeça um pouquinho mais fria, sem aquela empolgação pós-jogo que nós estávamos ontem na live. Queria agradecer a galera que ficou na live aí. Comecei a live 1 hora da manhã, 1 e pouca da manhã, horário do Brasil. O jogo terminou 11h30 da noite. Jogo fora de casa é sempre isso, galera. Tem aquele tempo de deslocamento e tudo mais. Então, muito obrigado quem assistiu. Quem não assistiu depois desse vídeo, assiste lá, que tá bem legal. Tem aquela empolgação. Tem a secretária do hotel lá ligando, falando para eu falar mais baixo, que os quartos em volta estavam reclamando. Assista a live pós-jogo, viu? Esse aqui é meu último vídeo aqui no Peru. Estou no aeroporto, numa área VIP aqui, para poder gravar esse vídeo aqui para vocês, trocar uma ideia. E logo mais à noite teremos live. Não sei ainda qual horário, não sei que horas eu vou chegar em casa, mas teremos live hoje à noite, tá? Para você que está chegando aqui agora, muito prazer, meu nome é André Luiz. Aqui é o canal Sentimento Tricolor, a casa do torcedor do Fluminense. Então, se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixa o teu like. Aqui é a casa do torcedor do Fluminense. O meu objetivo é fazer você se sentir presente em todo e qualquer estádio que o Fluminense for jogar e eu estiver presente, tá? Cobri essa viagem todinha aqui nos stories do nosso Instagram. Se você não segue, siga o nosso Instagram. Tá a viagem todinha lá, postei tudo em tempo real. Tô postando até agora, até a minha ida, até o meu embarque pro Brasil. Então não deixe de se inscrever aqui no canal e seguir o nosso Insta, tá, pessoal? Essa live aqui, esse vídeo aqui, live não, André, esse vídeo aqui é um oferecimento do OneFootball. Acertei o lado agora, tá? O OneFootball lançou ontem, no jogo do Fluminense, um excelente recurso, galera, que antigamente você acompanhava os jogos pelo OneFootball só com os dados, né? Só com frases, através de escrita. Agora não. Agora na Libertadores o OneFootball ele coloca vídeos com os melhores momentos, não após a partida, mas durante o jogo. Saiu o gol do Fluminense, 2 minutinhos depois estava o gol lá postado no OneFootball para você poder assistir. Ou seja, um baita recurso para você poder acompanhar, você que não consegue assistir na TV, está trabalhando, está na rua, está fazendo alguma outra coisa. Não só jogos do Fluminense, tá? Jogos de todos os clubes, todos os jogos da Libertadores, você vai passar a partir de agora a ter esse recurso dos vídeos durante a partida. Então não deixe de baixar, não. Acessa, lê esse QR Code que está aqui na tela, ou se você estiver assistindo pelo celular, é só clicar aqui no primeiro link da descrição, tá legal? Galera, foi um verdadeiro massacre. Tá? O Fluminense ele é muito superior ao Sport Cristal. Aquilo que eu já vinha falando com vocês se concretizou em campo. E antes do primeiro gol dos caras, da equipe peruana, o Fluminense já tinha desperdiçado 4 chances de gol. Eu fiz uma anotação rápida aqui, mas eu já vou passar o scout a limpo aqui com vocês, só para vocês terem ideia, tá? Foram 21 finalizações do Fluminense contra 6 da equipe da casa. Olha isso, 21-6. Dessas 21 finalizações, 11 chances claras de gol. Então, se o Fluminense, por exemplo, tivesse repetido os 7-0 lá diante do Volta Redonda, não seria nenhum exagero. Foi um verdadeiro rolo compressor. Mesmo o Fluminense tendo sentido um pouquinho o gol, tomou o gol e sentiu por quê? Porque ele tinha amplo domínio do jogo, já tinha perdido 4 chances claras de gol. O Cano perdeu um gol na pequena área, inacreditável que ele não perde. Eu sei que é difícil falar isso, tá? O Cano no segundo tempo, principalmente, fez uma grande partida, marcou 2 gols, poderia ter marcado mais se não tivesse sofrido aquele pênalti, né? Tem até algumas imagens viralizando nas redes sociais do pênalti em cima do Washington em 2008 contra a LDU. Foi muito parecido. O Cano também sendo puxado, saiu com a camisa rasgada. Então, facilmente ele poderia ter saído com hat-trick, mas o Cano, no primeiro tempo, principalmente, ele não fez uma grande partida, não, tá? Ele estava errando muito espaço, ele estava se movimentando pouco, perdeu gols que ele não perde, mas é aquilo, é um alienígena, é uma besta enjaulada, e até no dia que ele não está com o aproveitamento dos melhores, ele mete 2, poderia ter metido 3. Imagina se ele tivesse naquele dia top dele, né? Teria feito 5, aí tem que descobrir qual é o nome. 4 a gente sabe que é pôquer, e 5? Não sei. Se você souber, deixa aí nos comentários, tá? Então assim, galera, o Fluminense, ele até sofreu o gol, estava completamente dominante no jogo. Sofreu um gol num lance discutível. Muitas pessoas estão achando que foi falta, outras estão achando que não foi falta em cima do Felipe Melo. Lá no estádio eu não tive a impressão de falta, tá? Vi uma disputa de bola normal, Felipe Melo perdeu,
e aí originou o gol do Sport Cristal. Gol esse que saiu por onde? Pelo nosso lado direito. Então, assim, não dá para falar que a partida foi perfeita por 2 motivos. Primeiro, depois desse gol, o Fluminense sentiu um pouquinho, tá? Baixou um pouquinho, e aí quando eu falo que sentiu, não é que ele tomou um massacre do Sport Cristal. O Fluminense ficou muito apático no jogo. Então, aquela história que o Nino falou no Fla-Flu, não, nós perdemos que nós ficamos confortáveis na partida e tal. Não dá para falar que a gente ficou confortável, porque o Fluminense estava perdendo o jogo, mas enquanto o Sport Cristal lutava por cada bola como se fosse um prato de comida, o time do Fluminense estava ali naquela rotação mais baixa, parecia em ritmo de treino. Isso me incomodou bastante, tá? Isso precisa melhorar. Para ganhar a Libertadores, você precisa jogar todos os jogos com 100% de intensidade, 120% de intensidade. Isso me incomodou um pouquinho, principalmente no primeiro tempo. O segundo melhorou um pouco. E o outro fato é que nós tomamos mais um gol pelo lado direito. É o 4º gol por 3 jogos seguidos. 2 Fla-Flus, Fla-Flu da Taça Guanabara, Fla-Flu do primeiro jogo da final do Campeonato Carioca e agora Sport Cristal, que nós tomamos um gol pelo lado direito da nossa defesa. Todos os nossos gols que nós sofremos saíram por aquele lado. E isso está me incomodando bastante e é preocupante, tá? O gol do Sport Cristal ontem foi muito parecido com o gol do Ayrton Lucas no Fla-Flu. A jogada começou do lado esquerdo da nossa defesa, o jogador mais centralizado rolou a bola, o jogador que estava chegando pela nossa direita, pela esquerda do time adversário, chutar cruzado sem chances para o Fábio. De novo, isso precisa ser corrigido, ok? A partir daí, o Fluminense conseguiu buscar um empate no primeiro tempo, no segundo tempo virou o jogo num passe de Globetrotter do Marcelo. Mas eu já vou falar individualmente aqui de alguns jogadores que eu acho interessante pontuar. Antes disso, eu queria falar os números da partida para vocês aqui rapidinho, tá? Números esses tirados do OneFootball, então não deixe de baixar o aplicativo pelo nosso link aqui. Posse de bola. O Fluminense teve 60% de posse de bola contra 40% do Sport Cristal. André, isso é normal? Não, não é normal quando você joga fora de casa pela Libertadores. Repito, o Fluminense foi o único time brasileiro a vencer fora de casa. Internacional e Atlético Paranaense empataram as suas partidas e o Palmeiras e o Flamengo perderam para 2 clubes fraquíssimos, tá? Bolívar e Alcas. A André tem altitude. Em 2019, quando o Flamengo foi campeão, quando ele jogava na altitude, ele perdia? Não. O Palmeiras, quando ele foi bicampeão da Libertadores, quando ele jogava na altitude, ele perdia? Não. A gente não pode começar a ter essa narrativa que toda vez que um clube brasileiro for jogar na altitude, ele vai perder. O Ceará é um grande exemplo disso, tá? O Ceará, rebaixado ano passado, enfrentou o Strongest, esse mesmo time que a gente vai enfrentar na Libertadores, e venceu lá por 2-1. O Ceará, como equipe fraquíssima, não é à toa que foi rebaixado no Campeonato Brasileiro. Então, cuidado com essa narrativa de falar, perdeu, mas foi na altitude. Não interessa. Não é porque joga na altitude que é a obrigação da derrota. Não, não é bem assim, tá? O Fluminense, com isso, ele ganhou um bônus de $300 mil da Conmebol, que dá mais de R$1,5 milhão, bônus esse que se iniciou agora em 2023, tá? Além dos $3 milhões que todos os clubes ganham na primeira fase da Libertadores, a cada vitória, o clube que vencer a partida ganha $300 mil. Então, assim, um baita bônus, tá? Mas vamos falar rapidinho aqui dos números do jogo. 60% de posse de bola do Fluminense, 40% para o Sport Cristal. 21 finalizações do Flu contra 6 do time peruano. Cara, isso é um absurdo. É mais do que o triplo. Para quem está jogando fora de casa, com 40 mil torcedores contra, é um baita número, tá? 11 chances de gol contra apenas 3 chances de gols do time peruano. O Fluminense desarmou 12 vezes, o time peruano 11. Precisão no espaço, o Fluminense teve uma boa pressão nos passes, 86% contra 74% do time peruano. 6 escanteios para o Flu, 4 para o Sport Cristal e 2 impedimentos aí para cada lado, tá? Esses foram os números do jogo. Vou falar rapidinho aqui sobre alguns jogadores individualmente, tá? Claro que vocês querem saber aqui a minha opinião sobre o Marcelo, né? André, como é que foi a estreia do Marcelo e tal? A estreia do Marcelo estava vindo muito modesta, ele muito bem posicionado, os jogadores adversários, cara, é impressionante. Como os jogadores do Sport Cristal respeitavam o Marcelo. Não teve um jogador do Sport Cristal que partiu para cima do Marcelo para tentar um drible e ganhar dele na velocidade. Absolutamente nenhum. Tá? O Marcelo distribuiu muitos passes, excelentes passes, sem ser o do gol, né? Sem ser aquela pré-assistência. Finalizou uma bola com muito perigo, deu uma espécie de voleio no primeiro tempo, foi bloqueado e originou um escanteio para o Fluminense no primeiro tempo, e deu aquele passe mágico. O Marcelo deu aquele passe pelo lado direito, ou seja, teoricamente jogando como lateral direito com a perna direita, tá? Ele tinha cobrado um escanteio, o Marcelo é que tem cobrado no jogo de ontem, né, a estreia dele.
Ele cobrou todos os escanteios do time do Fluminense, ficou ali pelo lado direito e teve aquela oportunidade. Nem a gente que estava na arquibancada, estava na direção do lance, viu o Arias. Ele conseguiu enxergar. Quando ele deu aquele passe, o estádio, no momento do passe que ele bota o Arias na cara do gol, a torcida do Sport Cristal fez, como quem? Cara, que passe é esse? Que golaço do Fluminense. Que estreia do Marcelo. Não em fato de, jogou muito. Não. Um jogo moderado, um jogo modesto, mas aquele passe ali já valeu o ingresso e dá vontade de sair, comprar outro e voltar, porque foi um baita gol, tá? André, o Marcelo pode ser titular no Fla-Flu? Cara, não sei. Não sei por causa do ritmo de jogo dele. Os jogadores rubro-negros não vão respeitar o Marcelo como os atletas peruanos o fizeram, tá? Não vão. Se tiver que botar o Everton Cebolinha, o Matheus França, algum jogador de velocidade para cair em cima do Marcelo, eles vão colocar. E o Marcelo ainda não está com velocidade, não está com explosão, igual os outros atletas, e principalmente ritmo de jogo. Então, eu não sei o que o Diniz vai fazer, não, e acho um certo risco. Por outro lado, como é que você vai abrir mão de um jogador com a qualidade do Marcelo? Fala para mim. Como é que você vai abrir mão, vou botar uma cadeirinha aqui para apoiar o braço, como é que você vai abrir mão de ter um jogador que num lance pode decidir a partida como ele fez ontem naquele tapa? Aquele gol ali foi importantíssimo, foi o gol da vitória, digamos assim, tá? Foi o gol da virada. Na sequência veio o gol de cabeça do Vitor Mendes. Mas como é que você vai deixar um cara desse fora? Então, assim, ofensivamente, eu escalaria o Marcelo como titular de cara a partir de agora em todos os jogos. Mas defensivamente, eu acho que a gente vai perder demais. A gente corre um sério risco. Será que vale a pena já começar o Fla-Flu correndo esse risco? Será que não vale a pena correr esse risco a partir de um determinado período do segundo tempo, caso a gente ainda esteja pressionando dos gols? Bom, isso aí é o Diniz que vai decidir e eu quero a sua opinião, deixa aqui nos comentários, tá? Um outro jogador que eu queria falar era o Cano. Praticamente eu já falei dele aqui. Eu sei que é complicado falar isso, né? Mas por incrível que pareça, no primeiro tempo o Cano não estava bem. Repito, errando muitos passes, perdendo gols que ele não perde. E num jogo de Libertadores você não pode perder gols assim. Ontem nós tivemos 11 chances claras de gols. Será que contra o River no Monumental nós teremos? Talvez a gente venha a ter duas chances de gols. E aí, se você desperdiça, é o caso do gol do Arias no Fla-Flu. Se o Arias tivesse marcado aquele gol no início do jogo, a história do Fla-Flu seria completamente diferente, né? Então, repito, é complicado num jogo que o Cano mete 2 gols, sofre um pênalti, poderia ter marcado um golaço, esse que ele sofreu o pênalti, que ele foi puxado, seria um baita golaço do Cano. Fez uma jogada individual que normalmente ele não faz, que é driblar jogadores, ele driblou todo mundo dentro da área ali. Seria um baita golaço, mas no primeiro tempo ele não foi bem. Isso é ótimo, né? No dia que o Cano não tá bem, ele mete 2, poderia ter metido 3. Quando ele estiver bem, ele faz 6. Porque ele é alienígena, ET, extraterrestre. Queria falar do John Arias, cara. E eu vou fazer uma meia-culpa aqui, tá? Vou fazer uma meia-culpa. A gente fala pouco do Arias, cara. O que o Arias joga é sacanagem. Essa dupla Canárias, né, John Arias e Germancano, é um absurdo. Tem tudo para se continuar assim, ser uma dupla a nível de Washington Assis na década de 80. O Wellington Nem e Fred em 2012. Cara, é absurdo. André, o Arias não sabe fazer gol, o Arias não finaliza. Irmão, o que o Arias coloca o Cano na cara do gol o tempo todo, já está fazendo o trabalho dele. Eu sei que ele fica irritado, ele se cobra, ele quer marcar gols, né? Ele sai irritado quando ele perde um gol e tal. Mas é absurdo a quantidade de assistências que o Arias dá para os gols do Fluminense. Então, assim, é um baita jogador, é um baita cara. Para mim, é o melhor jogador colombiano da atualidade no mundo. Não vejo outro jogador colombiano jogando tanto quanto o Arias está jogando hoje. Então, vou fazer uma meia-culpa, vou começar a elogiar mais e elevar mais o John Arias, porque ele joga demais, tá? O outro jogador que eu queria dar destaque aqui, rapidinho, é o Vitor Mendes, para esse vídeo não ficar muito longo, já está com 14 minutos. Teve a chance dele ontem no segundo tempo, entrou no intervalo, foi bem defensivamente, nas bolas aéreas defensivamente, foi bem na saída de bola, marcou um golaço de cabeça, poderia ter marcado outro. Para mim, titular domingo no Fla-Flu não se discute, tá? Foi um erro do Diniz ter colocado o Felipe Melo como titular. Ponto. E o outro jogador que eu gostaria de falar para encerrar esse vídeo é o Thiago Santos. Quando ele entrou, me deu um arrepio na espinha, né? Eu falei, meu Deus do céu, vai entrar o cara que acabou de chegar, veio do Grêmio. Eu esperava em campo ver um jogador nível Wellington. E não foi isso que eu vi. O Thiago Santos entrou bem, fez uma partida de boa, tá? Com pegada no meio-campo, chegou finalizando, quase marca um gol, acabou estando por cima, mas se apresentando lá na frente. E colocou uma pegada no meio-campo que a gente não vê, por exemplo, com o Martinelli. Tá? Então, eu acho
que num jogo que o Fluminense precisa defender, precisa ter um cara mais brucutu para rasgar o lance no meio-campo ali, compor bem, fechar o meio. Eu acho que a gente pode ter ganho aí um jogador interessante, tá? Repito, ele entrou e eu estava com a expectativa de nada. Expectativa de ver coisas horrorosas dentro de campo. E vi um jogador apresentando um bom futebol, pro nível que eu esperava apresentar dele, galera. Não estou comparando ele com um super craque e tal, mas ele fez uma partida bem aceitável e, na minha opinião, ele entrou bem na partida do Thiago Santos. Quem sabe a gente não possa ter ganho um volante aí defensivamente quando a gente precisar fechar a casinha, num jogo mais pegado, num jogo mais brigado, a gente possa ter ganho um cara. Porque o Felipe Melo, infelizmente, não dá mais, tá? Ele provou no jogo de ontem que não dá mais o Felipe Melo ser titular, vai ser útil ao longo da temporada aí, jogando 15, 20 minutos, e no final do ano vai encerrar a sua carreira, tá bom? Essa é a minha avaliação, o vídeo ficou até maior do que eu gostaria, 16 minutos, mas é isso, precisava trocar essa ideia com vocês. Deixa eu encerrar aqui que eu preciso editar e postar antes do meu voo decolar, senão eu fico aqui no Peru, né? Quero fazer live com vocês hoje diretamente do nosso estúdio, tá legal? Fiquem com Deus, pessoal, um forte abraço, saudações tricolor.